2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus? Leamos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar. Querido Deus, é com grande alegria que nós nos apresentamos diante do Senhor. E agora, Deus, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Fale aos nossos corações. Ilumina-nos, ó Deus, para que sejamos direcionados pelo Teu Santo Espírito e saiamos daqui alimentados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Me lembro uma vez de um pastor em Anápolis que saiu para pregar e quando chegou na igreja lembrou que esqueceu o sermão em casa. Não é o meu caso, o sermão está ali, só vou buscar. Tranquilo. Irmãos, esse texto, o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está vivendo um momento difícil. Aliás, todas as epístolas do Antigo Testamento, elas são marcadas por momentos difíceis da igreja, uma igreja que está nascendo, né, e tem as suas adversidades. E quando nós pensamos em adversidades, nós sabemos que existem pessoas maduras e imaturas para lidar com a adversidade. Queria que o texto, Márcia, pode ficar projetado o tempo todo, aí, eu vou passando aqui. Nós vivemos uma época de transição geracional muito rápida, tá? Os últimos 50 anos são marcados por mudanças intensas e rápidas das gerações. Se você ler um pouco sobre o assunto, vai perceber que desde a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram os baby boomers, né? A geração que pós-guerra que vem, e aí por causa do número de mortos, eles têm muitos filhos e por isso recebeu esse nome geração baby boomers, vem com uma série de ideias novas, vem com uma proposta nova, é uma geração revolucionária. E logo depois da geração baby boomers vem a geração X, que são os nascidos da época ali dos 65 até 80, essa é a geração X, que surfa na onda daquilo que a geração Baby Boomers havia estabelecido como inovador, como revolução. Depois você tem a geração Y, que são aqueles que nasceram depois de 80 até 2000, e já tem a geração Z e agora a geração Alfa, né? Então está mudando muito rápido e, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um dos fatores que tem provocado essa mudança tão intensa. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês são de alguns dados que eu recolhi sobre essas mudanças. Uma primeira mudança que nos chama muita atenção está no livro O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. Ele escreve sobre esse assunto, o desaparecimento da infância, e ele fala no livro que já habitamos um tempo de crianças adultas e adultos infantis. Essa é uma característica assim nítida, que você consegue perceber com clareza, principalmente no Ocidente, e quanto mais intelectualizada uma sociedade, ou quanto mais desenvolvida em termos universitários, mais você identifica esse traço. Crianças que se exige delas um comportamento de adulto. É como se elas tivessem que responder às questões da vida como nós adultos respondemos. Você já vê criança aí de 4, 5 anos tendo atitudes que não é bem da faixa etária dela, né? As bases teóricas que são dadas para estimular esse comportamento adulto da infância é a independência e a autonomia. Presta atenção, começa a ler o quanto se fala sobre a autonomia da criança nos últimos dias, como se a criança tivesse que resolver as suas questões todas sozinha, e isso não funciona. Por outro lado, existe uma infantilização dos adultos, especialmente, e aí tem um estudo feito, uma análise desse fenômeno feito por Santos e Lisboa. Se você quiser mais dados sobre esse assunto para se inteirar, eu posso te passar depois, que vai falar sobre os adultos infantilizados na geração X. A geração X, que são aqueles nascidos entre 65 e 80, é uma geração marcada
pela infantilidade. É claro, irmãos, que isso não é geral, não é para todo mundo. Tem um monte de gente que nasceu entre 65 e 80 e corresponde, né, à maturidade nos dias de hoje. Mas é um traço muito forte nessa geração a infantilização. Por exemplo, você já percebeu alguém que está aí fazendo seus 40, 40 e poucos, tendo festa infantil? Conversa com o pessoal que organiza festa que vocês vão ver, está acontecendo muito. Festa da Mini. Quantos anos a criança vai fazer? 48. Festa do Super-Homem, Superman, festa da Mulher Maravilha. Pastor, tem algum problema? Eu estava pensando em fazer. Não tem problema nenhum. Duzi, vai de quê, Duzi? Superman, Homem de Ferro. Não tem problema nenhum, mas virou um traço dessa geração, uma geração que está tendo dificuldade de corresponder ao momento, à faixa etária que ela está vivendo. É uma geração retrô, ela gostou tanto lá da década de 80 e 90 que ela vive voltando para buscar os elementos que estão lá. Também dizem alguns que isso é por falta do novo, né? Não acontece nada tão novo, então as pessoas têm que buscar lá atrás aquilo que foi tão marcante nas suas gerações. É claro que quando nós olhamos para a nossa realidade, percebemos que, volto a dizer, isso não é genérico, isso não é geral, tem pessoas que correspondem tranquilamente, mas está sendo um traço, uma marca da nossa geração. Adultos infantilizados, mimados, que não conseguem tocar a vida, não conseguem a independência financeira, vivem na casa dos pais, não conseguem decolar, não conseguem constituir família. Hoje o cálculo para se ter um filho é um cálculo muito mais complexo do que dos nossos pais e avós. Então existe uma série de fatores que dão sustentação para essa afirmação que esses autores fazem aqui. Quando nós falamos a respeito da epístola de Pedro, a segunda epístola, Pedro está com um problema. E problema é coisa para adulto resolver. Nós adultos, quanto mais maduros, mais sabedoria nós temos para resolver os dilemas da vida. Deveria ser assim, deveria ser assim. E quando Pedro está tratando com a igreja, ele está tratando porque surgiu ali um grupo de pessoas divulgando que Jesus não voltaria a segunda vez. Estava demorando muito. Imagina, quando Jesus partiu, ele falou que voltaria logo. O tempo está passando, a igreja está sendo perseguida. Você está vendo pessoas que você ama morrendo por causa do Evangelho. Pessoas estão sendo perseguidas a todo momento, se espalhando pelo mundo para não terem as suas vidas ceifadas por causa da perseguição. A igreja está cansando desse negócio, de ser perseguida por Cristo, de sofrer por Cristo. Então começa a acontecer um desestímulo para continuar na jornada cristã. E ali, alguns dentro da igreja estão dizendo, Jesus não vai voltar nada, não voltou até agora, não volta mais. E aí o apóstolo Pedro escreve para estimular os irmãos a tomarem cuidado, né, com esses falsos ensinamentos. No capítulo 3, versículo de número 8, Pedro vai dizer que a conta de Deus não é a mesma conta que a nossa. O breve para Deus não é o breve nosso. Para Deus, um dia é igual a 1000 anos igual a um dia. Deus tem uma contabilidade de tempo diferente da nossa, por uma razão simples. O tempo que nós estamos inseridos nele foi criado por Deus. Deus está fora do tempo que nós estamos inseridos nele. O tempo que nós estamos inseridos nele é o cronos, cronológico. Nós estamos presos ao nosso relógio, aos minutos, às horas, aos dias. Deus não está, porque foi Deus quem criou os minutos, as horas e os dias. Deus vive num outro time, num outro tempo, que é o Kairos. É o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Então, não dá para você querer enquadrar Deus dentro do seu tempo, porque aí você teria que torná-lo menor do que o que ele é. Ele é maior do que o tempo. O tempo dele é a melhor definição que a gente encontrou, e os teólogos encontraram para definir o tempo de Deus, é um presente constante. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus vê tudo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro é coisa para nós humanos que estamos dentro do cronos. Então Pedro vai dizer, para Deus um dia é igual a 1000 anos igual a um dia. Então a igreja tem que entender, é o que Pedro está dizendo, que vai chegar a hora de Cristo voltar, mas é no tempo de Deus, e não no nosso tempo. E Pedro diz mais, Pedro diz que às vezes a intenção de nós querermos a volta de Cristo é uma intenção para sanar o nosso problema. Você quer solucionar o seu problema, mas você esquece que tem um monte de gente que ainda não recebeu a mensagem do Evangelho. E Pedro diz, olha, Jesus não voltou ainda porque ele é longânimo e ele quer que outras pessoas
recebam a mensagem do Evangelho. Se Jesus não voltou ainda, é porque Ele tem gente para alcançar. E nós somos às vezes egoístas. Já me alcançou, pode faltar. Não é bem assim. Nós precisamos continuar proclamando a mensagem do Evangelho. O mesmo Evangelho que chegou até nós, ele precisa chegar a outras pessoas. Esse é um compromisso pessoal seu como cristão. Esse é um compromisso da Igreja da Gávea, em trabalhos como vimos na semana passada com o reverendo Carlos Delpino na Europa, em trabalhos como temos visto aqui, vimos hoje com Weber, nos povos indígenas. Nós precisamos levar a mensagem. Jesus vai voltar quando o último escolhido, o último eleito converter a fé cristã, e nós não sabemos aonde ele está nem quem ele é, por isso temos que pregar para todos os povos. E Pedro então vai dizer, em vez de vocês ficarem discutindo a respeito de quando Jesus vai voltar, até porque o próprio Jesus falou que esse tempo é um segredo do Pai. O próprio Jesus falou que não tem como calcular, ele vai voltar como um ladrão, vai chegar de maneira inesperada, vem para julgar. Como nós não temos condições de definir quando esse tempo quando ele vai acontecer, e toda vez que você ouvir alguém dizendo que vai ser numa determinada época, ignore por completo aquilo que a pessoa está falando, por completo. Ninguém consegue dizer quando Jesus vai voltar. A única coisa e certeza que nós temos é que, ao dormirmos essa noite, uma noite a menos para ele voltar. Mas fora isso, nós não podemos calcular nada. Mas pastor, mas o mundo está piorando. Nunca prestou. Está ruim agora porque é o seu momento, né? Vai perguntar os que viveram no nazismo ali, vai perguntar as pessoas que enfrentaram guerras em tempos passados, vai perguntar ao pessoal do dilúvio, né? Ou perguntar lá Caim e Abel, tinha 4, morreu 1, né? 1/4 da terra foi exterminada ali no processo, quando Caim mata Abel. Então, o mundo nunca prestou depois que o pecado entrou. Não dá para você calcular, não, porque está tendo guerra, não. Jesus disse que ia ter, não, parou de ter guerra. Não, também Jesus disse que ia ter momentos de guerra e momentos sem tanta guerra. Não tem cálculo, gente, não tem cálculo. Bom, pastor, já que não é para eu ficar calculando quando Jesus vai voltar, o que eu devo fazer? Cresça na graça e descanse em Cristo. Essa é a proposta do texto. Esse é o tema que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Cresça na graça e descanse em Cristo. Nós temos uma ordem do apóstolo Pedro. A ordem é crescer. Meus queridos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E não é só Pedro que fala sobre isso, não. O apóstolo Paulo também escreve em Filipenses capítulo 2, verso 12. Vamos ler juntos? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação. A nossa salvação precisa progredir. Nós precisamos ser mais crentes hoje do que fomos ontem. Nós precisamos de maturidade espiritual. É disso que o texto está falando. Uma igreja, quando ela não caminha no desenvolvimento da salvação, quando ela não caminha na direção da maturidade, ela começa a dar atenção para assuntos que ela não deveria dar atenção. E é isso que está acontecendo com a carta que Pedro está escrevendo. Uma igreja que está preocupada demais com a volta de Cristo e esquece daquilo ou da missão para o qual ela foi chamada. E nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação. Eu não sei quanto tempo você tem aqui de convertido. Tem uma época na igreja, no ano, que nós temos o culto das luzes, né? Que aí todo mundo acende uma vela e à medida do tempo que você tem de convertido, vai apagando as velas. Então tem gente aqui com 50 anos de convertido, tem gente com 30, com 10, com 5. Irmãos, o indivíduo aqui na igreja que tem 40, 50 anos de convertido, ele precisa ter um comportamento de maturidade espiritual de alguém que tem 40 anos de convertido. Quanto mais tempo você está na caminhada, mais deve ser a sua habilidade para responder às questões da vida com maturidade da fé. Nós precisamos desenvolver, progredir, precisamos amadurecer a nossa fé. É uma ordem do apóstolo Pedro para aquela igreja que serve para nós também. Nós precisamos tomar cuidado, porque o berçário dessa igreja fica aqui no primeiro andar, e é para crianças até 2 anos. Nós não podemos tornar e fazer da igreja um grande berçário, aonde
devemos tratar pessoas que já estão há tanto tempo na caminhada cristã como se fossem bebês na fé. E não pensem que isso pode se tornar uma realidade distante de nós, porque já acontecia isso nas igrejas que estavam nascendo naquela época. Olha o que o autor de Hebreus vai escrever para a igreja, lá em Hebreus capítulo 5, verso 12. Olha o que ele vai falar. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus está dizendo: eu preciso ficar mimando vocês como se fossem criancinhas na fé, sendo que na verdade já está na hora de vocês se tornarem mestres, pessoas que devem ensinar os demais a respeito do caminho da graça, a respeito do caminho do Senhor Jesus. E não é só o autor de Hebreus que escreve sobre isso. Veja o que Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 de 1 Coríntios: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ou seja, ainda sois frágeis, a espiritualidade de vocês não progride. Paulo diz: eu dei de beber para vocês numa época, o tempo passou, e vocês continuam tomando leitinho na mamadeira. Meus queridos, a igreja da Gávea completa 50 anos, já não somos mais crianças e não podemos ter comportamento de criança. Somos uma igreja que caminha para a maturidade, somos uma igreja que precisa ter um comportamento maduro, uma atitude madura diante das adversidades. Sabe por quê? Porque é a maturidade cristã que vai me auxiliar para descansar no momento de adversidade. Somente os maduros na fé, somente aqueles que progrediram na espiritualidade vão conseguir descansar o coração quando vier a tempestade, quando os problemas baterem a porta. O desenvolvimento da espiritualidade é testado a todo momento. No nosso casamento, nós sabemos quantas vezes a nossa espiritualidade é testada. Como você tem respondido às questões da sua relação conjugal? Com maturidade ou imaturidade? No trato com seus filhos, no trato com seus pais, no trato com as pessoas que te cercam no trabalho, no trato da igreja, as pessoas olham para você como mestre ou como um bebê na fé? O apóstolo Paulo vai nos dar algumas dicas a respeito de como crescer, como amadurecer na fé, como desenvolver a nossa espiritualidade. Ele nos diz que esse crescimento exige disciplina. Exige disciplina. Existem exercícios espirituais. Se você quer se desenvolver fisicamente, você vai procurar uma pessoa formada em educação física, você vai procurar um personal, e ele vai dizer quais são os exercícios precisos para que você se desenvolva fisicamente numa academia. Se você quer desenvolver numa área intelectual, você vai ter que procurar uma universidade, e ali você vai ter professores que vão te ajudar a desenvolver intelectualmente naquela matéria que você tanto se importa com ela. Mas se você quer desenvolver espiritualmente, a Bíblia te dá um direcionamento sobre esta maturidade, como você se tornar um crente maduro na fé. E o primeiro elemento é: você precisa ter disciplina. O apóstolo Paulo compara ao atleta. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Disciplina de atleta. Disciplina de atleta. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos nos atentar para a nossa meditação bíblica, para a nossa vida de oração. São elementos cruciais para quem quer se tornar um indivíduo maduro na fé. E não é uma crítica, não vou fazer uma crítica, é só uma observação. Você pode continuar fazendo as suas devocionais naqueles devocionários que tem um versículo e explica ali o versículo, não tem problema, é legal isso, mas isso é mingau, isso é leite. Isso é leite. A gente precisa ir para a Bíblia, meditar na palavra, ler livros da Bíblia, começar de Gênesis. Sempre alguém pergunta: pastor, por onde começa a ler a Bíblia? Por Gênesis, pelo começo.
começar a ter uma substância, porque aqui você vai direto à fonte. A grande herança que nós temos da Reforma Protestante foi o acesso às Sagradas Escrituras. Martim Lutero foi responsável pela primeira tradução da Bíblia para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso à leitura direta da Bíblia, e nós temos que nos envolver com essa leitura densa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é na leitura direta da palavra de Deus que você vai ver como Deus cuida do seu povo, como Deus sustenta o seu povo. A Bíblia começa dizendo lá em Gênesis capítulo 1, que Deus fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. O Deus que faz tudo do nada é o Deus que cuida de você. Olha só, nos primeiros versículos da Bíblia, você começa a perceber que o Deus que criou todas as coisas é o mesmo que diz, eu estou com você e te ajudo, não temas. E você percorre todo o Antigo Testamento e percebe claramente nas inúmeras histórias do Antigo Testamento que o nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo. E é isso que vai fortalecer a sua fé. É isso que vai te fazer crescer. É você entender que você não está tão distante de Abraão. O mesmo Deus que cuidou de Abraão e de Sara é o Deus que cuida de você. O mesmo Deus que cuidou de José, mesmo quando tudo parecia perdido, é o Deus que reverte a sua história. Você precisa se alimentar de maneira disciplinada desses textos que estão nas Sagradas Escrituras. Então a primeira proposta que eu faço para você é: continue lendo os seus devocionários, mas entenda que ele é o leitinho que você toma de manhã. Você precisa de substância espiritual, e substância espiritual envolve leitura da palavra. À medida que forem surgindo as dúvidas, você pode anotá-las, traga para os seus líderes de célula, traga para os seus pastores, nós vamos te auxiliar, mas é importante que você caminhe com as próprias pernas, tire um tempo durante o dia para você se alimentar disciplinarmente da palavra de Deus. Esse crescimento também exige uma compreensão dos limites. Só cresce na fé quem não se acha autossuficiente. Só cresce na fé quem não é arrogante, orgulhoso, soberbo. O indivíduo, para crescer na fé, ele precisa entender que ele é fraco. Eu só vou procurar ajuda quando eu me sinto incapaz. Se você vai construir uma casa e você não é engenheiro, você precisa recorrer a um engenheiro, porque ele é capaz de fazer o projeto. Você não é, e nem pode. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós vamos então procurar aquele que é capaz de nos ajudar. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12:10. Vamos ler mais uma vez juntos? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu preciso dizer: Deus, eu não consigo. Muitos de vocês entraram aqui hoje com questões para serem resolvidas durante a semana ou na vida, e vocês não estão conseguindo encontrar a saída para esses dilemas. Deus tem a saída, Deus tem a solução, mas primeiro você precisa se reconhecer como um incapaz de resolver, e aí você vai até Ele, pede a Ele os recursos necessários, a direção, a nitidez para entender o problema e a solução, e Deus vai te dar, porque Deus ama cuidar dos seus filhos. Pedi e dar-se-vos-á. É difícil de entender esse versículo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando me buscardes de todo teu coração. Peça que Deus te dá. Busque que você vai encontrar. Talvez não o que você queira. Se Deus não te dá o que você quer, é porque Ele tem algo muito melhor para te dar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se Deus não te dá o que você quer, é porque Ele tem algo muito melhor para te dar. E talvez esse seja o grande mistério que nós nunca entendemos. Aí você pergunta assim: pastor, mas se eu estou querendo comprar um apartamento com 2 quartos e Deus não está me dando, é porque Ele quer que eu compre de 3 quartos? Não. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que quando a Bíblia diz que quando Deus não nos dá uma coisa é porque Ele quer nos dar algo muito maior, é porque Ele quer nos dar Ele mesmo. E às vezes nós não reconhecemos Deus como sendo algo maior. Se você está pedindo e não está recebendo, é porque Deus quer que você o encontre
na falta. Porque é a falta que nos faz encontrar Deus. Se Deus desse tudo o que a gente pede para Ele, a gente nunca o encontraria. Porque nós somos muitas vezes como crianças, que quando faz festa de 4, de 5 anos e você chega com um presente, ela não quer saber de você, ela quer saber do presente. Ela quer saber do presente. E a mãe tem que ficar lá do lado, mas o pai dizendo: fala obrigado, menino. Olha para quem está te dando o presente. A criança nem quer saber. Às vezes o nosso comportamento com Deus é semelhante a esse. A gente quer as benesses que Deus tem para dar, mas a gente esquece de tê-lo como nosso maior presente, de tê-lo como o maior bem, o próprio Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. Esse crescimento também exige a identificação dos adversários. Não se esqueça, tem diabo, gente, o diabo existe. Nós não falamos muito dele para não dar ibope. Tem quem fala, mas o diabo existe. Ele existe. Ele existe e existem demônios também ao seu serviço. E às vezes nós esquecemos que o diabo ele existe e ele tem uma estratégia para mim e para você. A estratégia dele é fazer com que nós deixemos de olhar para Cristo como alvo da nossa vida. A estratégia do diabo, e não se engane, tem muita gente achando que o problema que está acontecendo com ele é do diabo. Ah, o diabo está infernizando minha vida, pastor. Aconteceu isso lá em casa, aconteceu isso comigo no trabalho. O diabo está mandando problema. Não se engane. Às vezes os problemas não vêm do diabo. E não se assuste com o que eu vou falar. Às vezes os problemas são instrumentos de Deus para fazer você parar de olhar para o que o diabo tem te oferecido. O diabo não vem para infernizar a sua vida. O diabo vem para te conquistar. O diabo vem para te distrair. Essa é a palavra. O diabo quer fazer com que você deixe de ter Jesus como foco. Guarda isso no seu coração. O diabo quer fazer com que Cristo não seja a alegria da sua alma. E eu vou dizer uma coisa, não é o problema que ele usa para isso não. O que ele usa muitas vezes são as coisas boas que nos cercam. E que nós fazemos delas coisas maiores e mais importantes do que Deus. O que o diabo quer fazer é com que nós transformemos as bênçãos que Deus nos dá em ídolos. Em ídolos. Esse é o trabalho dele. Fazer com que você deixe de olhar para Cristo, para que você olhe para as coisas que estão em volta e se perca nessas coisas. Que o seu coração se perca naquilo que desfoca você de Jesus. Esse é o trabalho dioturno dele. A todo momento ele quer nos fazer distrair de Cristo, que é o centro da nossa vida, que é o centro da nossa fé e que deve ser o centro dessa igreja. E vou dizer mais, às vezes ele usa até elementos religiosos, porque Jesus, quando ele fala com a liderança religiosa da sua época, os doutores da lei, ele chama esses doutores de filhos do diabo. Que loucura! Como pode Jesus chamar os doutores da religião de filhos do diabo? Sabe por quê? Porque eles pegaram uma coisa boa, que era a lei de Deus, e transformaram a lei de Deus no seu próprio Deus. Olha que coisa! Usaram a lei de Deus e fizeram da lei de Deus o próprio Deus. Então nós podemos fazer até das coisas de Deus, deuses para nós. Quando Israel faz o bezerro de ouro, ele não estava fazendo um outro Deus. Ele estava fazendo um Deus que os remetesse ao Deus de Israel. Não, aqui, vamos fazer um bezerro de ouro, que esse bezerro de ouro vai nos fazer lembrar de Deus, de Jeová, de Yahvé. Por isso que Moisés desce e fica revoltado com tudo aquilo, desce do morro, que ele estava recebendo a lei de Deus, porque as pessoas estão, em nome do Deus verdadeiro, criando um ídolo. Esse é o propósito do diabo. Atente-se o seu coração. Se você está amando qualquer outra coisa mais do que a Deus, essa outra coisa se tornou um ídolo na sua vida, e isso é reflexo de que precisa ser afastado do seu coração essa idolatria. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nem mesmo coisas religiosas.
nem mesmo coisas que estão envolvidas na igreja. A nossa luta, diz o texto, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, diabo, significa o enganador. Enganador. Ele quer fazer com que você fique entretido com coisas que têm aparência de boa, desfocando de Jesus. Precisamos nos atentar para esse risco, porque isso atrofia a nossa fé. Isso nos impede de uma maturidade espiritual. Quantas vezes nós encontramos pessoas lançando as suas emoções e a sua energia em coisas periféricas. E quando se trata das coisas relacionadas a Jesus, não ficam tão inflamados e tão enérgicos. Apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Maturidade cristã não é adquirida sem meditação na palavra de Deus. Eu e você precisamos tratar esse livro como sendo regra de fé e prática para a nossa jornada. Nós precisamos nos debruçar no estudo desse livro, porque ele é vida, é ele que nos alimenta, é ele que nos fortalece, ele é a nossa academia espiritual, é ele que vai nos nutrir para o dia da adversidade, é ele que vai fazer nós entendermos a nossa realidade da maneira correta e adequada, é ele que vai nos fazer descansar quando os problemas baterem à porta. Mas não é só a palavra de Deus, não. A vida também de oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração ininterrupta. A vida do crente precisa ser marcada pela oração. Em todo momento. Em todo momento. Precisamos trazer à memória motivos de oração. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que está aquecendo a nossa mente e o nosso coração. O seu problema, as suas dificuldades, a sua diversidade, o problema dos outros, interceda uns pelos outros. Precisamos ter a prática da oração. Deus é o amigo presente. Quero dizer uma coisa para você: Deus é o amigo presente. O Espírito Santo habita em nós e Ele gosta de conversar. O Espírito Santo gosta de conversar. Imagina que o seu coração é uma sala de estar e o Espírito Santo está ali sentado o tempo todo esperando você para bater papo, conversar sobre as coisas que andam acontecendo na sua vida, sobre a sua jornada, sobre os seus problemas, e Ele está dizendo para você: me conta, e você corre de um lado para o outro e nunca para sentar e dizer: Espírito Santo de Deus, vamos conversar porque o negócio está complicado, ou vamos conversar porque eu tenho muito que te agradecer. Pare para conversar com Deus. Jesus fala e fala para crente. A gente usa aquele texto lá em Apocalipse, pensando que aquele texto é para não crente. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu vou entrar e a gente vai fazer uma festa. Ceiar ali significa festa. Aquilo não é texto evangelístico. João está escrevendo para as igrejas, está escrevendo para crente. Eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo na porta, eu quero entrar e quero ceiar com você, mas você não tem agenda para mim. Abra a porta, fala para Jesus: senta, Jesus, vamos conversar sobre a política brasileira. Ah, não aguento mais, Jesus deve pensar, né? Tem outra pauta? Vamos conversar sobre os problemas do trabalho. Eu me lembro de uma história de um empresário no sul, dono de uma frota de caminhão, e foi muito interessante, não é regra isso, mas é só uma história bonita, em que ele comprou tinha empresa e ele converte, e a primeira coisa que ele faz no ato da sua conversão é largar a sala da presidência, e ele monta uma sala da vice-presidência, e ele assume a sala da vice-presidência, e a sala da presidência é a sala separada para o momento de oração dele com Deus, e ele então chega na empresa numa hora determinada e já diz para a secretária: olha, das 9 às 10 ou das 9 às 11, eu não me lembro o tempo, eu estou em reunião com o presidente, ninguém me interrompa. Quando eu ouvi essa história do pastor desse irmão, ele já tinha 20 anos no ramo e um caminhão dele nunca tinha sofrido um acidente, porque a empresa dele tem presidente, e o presidente é Jesus Cristo. A sua vida tem presidente,
tem quem governe a sua vida. Você não está aqui sozinho, correndo de um lado para o outro, desesperado, não. Não, tem quem manda em você, tem quem cuida de você, tem a quem você presta conta. Afine a sua relação com Ele, tenha intimidade com Ele, dialogue com Ele. Quanto mais você dialogar com Ele, mais você vai aprender a descansar na graça, porque Ele tem muita coisa para te contar e para te ajudar. Mas aí nós nos angustiamos sozinhos, como os discípulos naquele barco, querendo resolver o problema da tempestade, dos ventos, e eles esvaziaram o barco, e eles tentaram fazer com que aquele barco não virasse, mas quando eles veem que o barco vai virar, eles acordam Jesus e dizem: Jesus, o senhor não está vendo que o barco vai virar? Quando Jesus acorda, o que Jesus responde para eles? Homens de pouca fé, imaturos, meninos que precisam de leitinho. O que os discípulos respondem? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhes obedece. É o mesmo que cuida de você. O problema é a nossa pequena fé. Crescei. Mas crescei no quê? Na graça. O que é crescer na graça? Graça, a palavra no grego, charis ou haris, é aquilo que dá alegria, prazer, doçura, amabilidade. Um crente cheio de graça não chega a ser engraçado, mas é um crente feliz, é um crente satisfeito, é um crente amável, é um crente doce, porque é um crente que sabe que na relação com Deus, na contabilidade, ele está sendo abençoado, de maneira que as bênçãos de Deus estão transbordando em seu coração. Ele não fica focado nos problemas e nas questões do dia a dia da vida que às vezes perturbam, mas ele presta atenção no quanto Deus o tem abençoado, então ele é cheio de graça. Ele se transborda em graça, a começar do grande presente que ele recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando você quiser fazer uma leitura honesta, sincera e profunda do quanto Deus é bom para com você, lembre-se da cruz. A nossa história precisa ser relida a partir da cruz. Será que Deus se importa comigo? Olha para a cruz. Será que Deus vai me ajudar a resolver esse problema? Olha para a cruz. Será que isso tem saída? Olha para a cruz. Porque na cruz Deus resolveu o maior dos nossos problemas, que foi a morte. E uma vez que Ele resolveu esse, certamente todos os outros problemas que são menores e que às vezes perturbam a sua alma, Deus também vai trazer solução. É isso que o texto nos ensina. Aí você vai passar a ter uma vida marcada pela alegria, porque você sabe que na conta com Deus sempre está sobrando para você. Como pregamos no domingo retrasado, onde abundou o pecado, superabundou a graça está sobrando na sua alma. Cresça na graça e passe a ter uma perspectiva mais positiva biblicamente, da vida. Deus te ama ao ponto de entregar o único filho dele por você. Quem um dia se deparou com essa mensagem de salvação precisa ter um coração cheio de alegria. E é essa alegria que faz o apóstolo Paulo e os outros apóstolos se alegrarem numa prisão. Mesmo em situações adversas, eles estão cantando e louvando a Deus, porque é uma alegria que não se contém dentro deles, porque o que nós recebemos é muito maior do que o mundo tenta tirar de nós. O mundo não pode ser capaz de tirar a alegria que Cristo promove em nossos corações. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo diz que é loucura para o mundo. O mundo não vai entender essa contabilidade. Tudo ao nosso redor se deteriorando, tudo se desfazendo, o Brasil se desfazendo. Mas a gente continua com alegria no coração, não por ver o Brasil se desfazer, isso traz tristeza, mas por saber que a nossa alegria não depende de políticos, a nossa alegria não depende de homens, a nossa alegria ela vem direto do trono de Deus. É isso que nos faz continuar firmes na fé em Cristo Jesus. Pedro insiste para que os crentes participem da graça e do conhecimento. A graça de Deus derramada abundantemente é um convite divino para que nós tenhamos uma vida marcada por boas obras. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
Crentes que se depararam com a graça vão ter uma vida marcada por graça. A graça de Deus que nos alcançou, ela vai chegar até as outras pessoas por meio de nós. E o que é ter uma vida marcada pela graça? É uma vida que faz as coisas e não espera nada em troca. É uma vida de obras que não espera recompensa, por uma razão simples: a recompensa já foi dada. Essa é a diferença. Essa é a diferença das boas obras para quem compreendeu a fé cristã, das boas obras de outras religiões. Existem religiões que vão dizer: se você fizer boas obras, você vai ser salvo. Isso não é graça, isso é negócio. Isso é negócio. Se eu pegar uma determinada quantidade de dinheiro e for numa construtora e eles estiverem vendendo o apartamento por aquele valor e eu pagar, eu vou ter direito ao apartamento, correto? Isso é negócio. Se eu tenho que fazer boas obras para ser salvo, então é negócio. Eu invisto para receber. Isso não é evangelho. Evangelho é graça. Evangelho é Deus te salvar independente das suas obras. Porque se dependesse das suas obras, você não seria salvo. A graça, a matemática é essa. Você já recebeu. Ai, que bom, então agora eu nem preciso fazer boas obras. É aí que você está enganado. Porque você foi salvo para boas obras. Não para receber a salvação, mas porque você já recebeu. O pagamento foi adiantado. Você já recebeu. Agora você faz. Ah, para retribuir? Não. É porque você foi salvo para isso. Para fazer boas obras. E é isso que o texto está falando. Aonde abundou a graça de Deus, nós devemos então superabundar em toda boa obra. Outro texto que vai reforçar esse pensamento, vamos ler juntos? O testemunho de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi um homem cheio de graça. E por ser um homem cheio da graça de Deus, ele tinha uma vida marcada por boas obras, prodígios e sinais entre o povo. Mas tem mais. Olha o que o livro de Atos diz, capítulo 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, abundância de graça significam deixaram de ser meninos na fé, pararam com essa contabilidade. Fulano não me fez o bem, eu não vou fazer o bem com ele. Não. Viver na graça é fazer o bem a todos, independente se merece ou não. Viver na graça é quando nós não contabilizamos o retorno. Fazemos e não esperamos nada em troca, porque foi assim que Jesus fez para conosco. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas mesmo assim Ele nos salvou. Paulo diz aos Coríntios: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aonde a graça do Senhor é derramada, precisa ter boas obras, precisa ter testemunho. Por isso que precisamos crescer na graça. A igreja presbiteriana da Gávea vai ser uma igreja graciosa, quando cada um que trabalha aqui nela, ou cada um que está envolvido no trabalho ministerial dentro da igreja, não espere recompensas, não espere elogios, não espere alguém dizer: ah, que bom trabalho você faz. Nós não fazemos para receber aplausos, nós não fazemos para receber recompensa, nós fazemos porque fomos chamados para fazer. A recompensa já foi dada, Jesus nos deu a vida eterna. Vamos trabalhar com alegria, disposição, sem ficar esperando coisas aqui. A grande recompensa é a vida eterna, já está dada, já está tudo certo. Precisamos que trabalhar aqui dentro e fora daqui, ajudando os carentes, os necessitados, levando amor às pessoas, mas não para receber, porque aí é negócio, mas porque um dia fomos salvos por Jesus Cristo nosso Senhor. O texto diz mais: devemos crescer na graça, mas também devemos crescer no... Salmo 119 diz: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento, nós nos tornamos pessoas sábias. E uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe tirar proveito da vida, é alguém que tem condições de saborear a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas precisam ver naqueles que estão há mais tempo na fé cristã, que a fé cristã vale a pena.
Vale a pena. Por isso que nós precisamos dos maduros na igreja. Os maduros na igreja são aqueles que encaram a vida com alegria, são aqueles que encaram a vida com prazer, mesmo diante das adversidades, porque eles entendem que foram inundados pela graça de Deus. Imagina, os seus filhos, se eles estão na infância ou na adolescência, eles precisam ver em você que a fé transforma você. Imagina se você é uma mãe e um pai que vive reclamando, que vive sempre colocando os problemas como alguma coisa maior, superdimensionando os problemas. Imagina se seu filho só tiver um crente sisudo, um crente mal-humorado, um crente sempre nervoso. O que ele quer com essa fé? Ele não vai querer nada com essa fé, porque é uma fé que acabou com o pai dele e com a mãe. Precisamos ser gratos, precisamos ter leveza de alma, precisamos ter o coração descansado na graça. Quando os seus filhos perceberem que as coisas complicaram, problema financeiro, problema de saúde, seus filhos têm que olhar para você e entender que a mamãe e o papai confia no Senhor. E precisa identificar tranquilidade em nossos corações, porque o maduro na fé, ele é tranquilo em meio à adversidade, na certeza que ele tem de que Deus vai cuidar dele. É assim que funciona. Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus quer nos dar sabedoria. O texto diz mais: essa graça e esse conhecimento vem de quem? Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte de água viva. Ele fala para aquela mulher lá em Samaria: se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios, torrentes. Seu coração vai ser inundado por vida. Nós somos o povo que prega vida em Jesus, vida que superabunda em nós, vida que nos enche, vida que nos faz entender tudo numa perspectiva diferente. Por isso, irmãos, é preciso confiar nele, depender dele, sossegar nele, se entregar a ele. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós somos inundados pelo descanso insondável. Funciona assim: quanto mais conhecemos a Deus, mais o queremos. Quanto mais o queremos, mais a sua graça se manifesta através de nós. Quanto mais a sua graça se manifesta através de nós, mais o seu nome é glorificado. De serviço, de entrega, de humildade, de amor, de perdão. É isso que tem que reinar em nosso coração. É tê-lo como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Glorificá-lo a partir de hoje, até o dia eterno. É isso que o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa glorificá-lo, a partir de agora, até o dia eterno. Uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas. Esse é o propósito de crescermos na graça e no conhecimento. Quero concluir esse sermão. Vivemos num momento confuso em termos de maturidade. Crianças sendo convidadas para ter reações de adultos, e adultos com dificuldade de corresponder à idade, infantilizados. Volto a dizer, não todos, né? Mas é uma marca de uma geração, da geração X. Nós precisamos ter uma vida marcada por progresso e por maturidade cristã. Isso vai nos ajudar a descansar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai descansar na graça a partir do momento que você conhecer e de você entender que Ele cuida de você, que Ele se importa com você. Você não está sozinho, mas a sua confiança nele só vai aumentar se você tiver intimidade por meio da palavra e da oração. Descansar na graça significa relaxar a alma e dizer: Jesus, se o Senhor foi capaz de entregar a vida por mim, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai me ajudar em todas as outras áreas. Por isso eu quero te conhecer a cada dia mais, para confiar mais, para te glorificar mais, para que a minha vida seja um culto constante ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, e que o seu Santo Espírito nos ajude a cumprir esse propósito. Amém? Vamos orar?
Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos convida para o desenvolvimento da fé, para o crescimento, para a maturidade. Somos homens e mulheres, alguns aqui já estão há mais tempo, outros menos, mas nós precisamos entender que a nossa jornada cristã precisa progredir. Precisamos ser mais crentes hoje do que fomos ontem. E precisamos estabelecer metas de maturidade para o futuro. Por isso, Deus, nos tira do acomodo, nos tira, Deus, às vezes, de uma religiosidade ou de uma caminhada marcada por poucos momentos na tua presença, ou marcada simplesmente por flashes de relacionamento contigo. Pai, que nós tenhamos um aprofundamento, que as nossas raízes se solidificam na comunhão com o Senhor, que as nossas vidas, Deus, possam ser marcadas por um relacionamento sincero e verdadeiro de gente que caminha contigo, que nós possamos chamá-lo de amigo, porque temos uma caminhada diária com o Senhor. Nos ajude, Deus, nesse processo, para que as nossas almas encontrem descanso, para que as nossas almas se tranquilizem no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.